paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, irmãs, amigos, amigas que me acompanham através das redes sociais, através dos meios de comunicação, através do canal Renascendo em Cristo. Esse é amigo que vos fala, o Pastor Paulo. Gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês, uma palavra, dentro das Sagradas Escrituras. E exatamente, quero chamar a atenção a um ponto que nós estamos vivendo praticamente já nos finais dos tempos, E aqui a palavra do Senhor diz a extrema corrupção dos últimos dias. Aqui no livro de Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, a extrema corrupção dos últimos dias. De que maneira que as pessoas, a humanidade, vão se comportar, Mas antes de tudo eu gostaria que você se inscrevesse no canal, para que quando a gente ministrar uma mensagem, essa mensagem possa chegar até você também, você possa compartilhar com alguém que precisa ouvir o Evangelho, a palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Olha só, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Dificuldade. Pois os homens amarão a si mesmos. E isso é o que nós temos mais visto, Infelizmente. E através dessa atitude, de que os homens se amam a si mesmos, eles não estão olhando para o próximo com um sentimento egoísta, Sabe que as pessoas hoje, elas se preocupam só com o seu bem-estar e não olham para o lado, para aqueles que estão precisando de ajuda, de socorro, de conselho, de orientação. E a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele diz para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas pessoas têm amado a si próprio, e não têm olhado mais para ninguém. E assim está dizendo a palavra, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar. Olha só, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem. Olha só a atitude que as pessoas, pela falta de obedecer a Deus, de buscar a Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas, de ter uma intimidade com o Espírito Santo, as ações, as atitudes, que as pessoas vão ter nos últimos dias. Paulo está dizendo que as pessoas vão se amar a si mesmos, os homens, pois os homens amarão a si mesmos. E aí ele diz, por quê? Porque serão gananciosos. Uma pessoa gananciosa, ela pensa só nela, ela pensa só no seu bem-estar, ela não se preocupa com as pessoas que estão em volta dela. Se a pessoa, ela tem uma condição boa, se ela está precisando de ajuda, de auxílio, Tem tantas pessoas necessitadas aí, não somente do pão cotidiano, tanta fome no mundo, Tantas tragédias no mundo. E a gente vê tantas pessoas no mundo, riquíssimas, milionárias, mas se preocupa com só o seu bem-estar, Não estende a mão para ajudar ninguém. Tantas calamidades no mundo e as pessoas, pela sua ganância, ela se ama a si própria. Os homens serão amantes de si mesmos. E aí está dizendo, por quê? Porque serão gananciosos, arrogantes. O que é uma pessoa arrogante? Uma pessoa arrogante é uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa que ela quer ter razão em tudo. Ela está certa em tudo. Ela não aceita conselho de ninguém. Na mente dela, ela já tem a mente cauterizada pela arrogância que ela tem. E ela não consegue ouvir um conselho, ela não tem humildade para ouvir ninguém. Uma pessoa arrogante, ela é uma pessoa totalmente obstinada, ela não escuta ninguém, ela é rebelde, ela é desobediente. E aí vai dizendo, arrogantes, presunçosos, blasfemos. O que a gente mais vê aí são as pessoas fazendo piada,
até mesmo com coisas sagradas, né? Blasfemos. Desobediente aos pais. O que a palavra de Deus diz? Honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra, né? A terra que o Senhor Deus te dá. Muitas são as pessoas que têm, infelizmente, sido cortadas da terra pela desobediência. Filhos, né? Filhos que não escutam os pais, que não sabem honrar, né, os pais. O que é honrar? É ter respeito, é ter educação, é ter temor, né, por aqueles que estão ali ajudando, criando, né? A pessoa tem que amar o pai, o filho tem que amar o pai, tem que amar a mãe, tem que respeitar os mais velhos. E aqui está dizendo, né, serão ingratos e desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar. Quantas são as pessoas que ela sobrecarregou o coração dela com ódio, com mágoa, com maldade, e ela não consegue perdoar, incapaz, ela é incapaz de perdoar, né? Ela se fechou naquele sentimento perverso de raiva, de mágoa, de ódio. Mas aí a pessoa pode falar: mas pastor, olha, o senhor não sabe o que essa pessoa fez comigo, o tanto que eu sofri. Se a gente for olhar pela aflição e o sofrimento que Jesus passou por cada um de nós, e mesmo sem a gente merecer nada, Ele foi crucificado por nós, Ele suportou o jugo, a sentença de condenação de morte, Ele suportou o espancamento, Ele suportou as humilhações, os homens cuspindo na sua face, né? As pessoas esbofeteando Ele, as pessoas zombando dele, blasfemando, escarnecendo. Ele suportou esses escárnios todos por amor. Você sabe que o amor é que faz a pessoa se sacrificar para perdoar. Jesus se sacrificou, deu a vida dele, o sangue dele, né? Derramou a vida dele ali, sofreu dores insuportáveis por mim, por você, por cada um de nós, por todo aquele que crê que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aquele sacrifício que por amor trouxe salvação para a nossa vida, trouxe a redenção, trouxe o perdão, foi através desse sacrifício de amor que hoje nós recebemos o perdão. Mas tem pessoas que às vezes ela fala que ela é cristã, que eu sou de Deus, eu sou de Cristo, mas ela não consegue perdoar, ela é incapaz de perdoar. Então, de fato, de verdade, ela não nasceu ainda de Deus, né? Ela não entendeu ainda que a luta dela não é contra o sangue e a carne, não é contra as pessoas, mas sim contra o mal. A palavra do Senhor diz para a gente se revestir de toda a armadura de Deus para resistir o dia mal. Que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra o seu familiar, contra o seu amigo, contra o seu colega. Não é contra o seu vizinho, não é contra o seu patrão. A sua guerra espiritual é contra o mal, é contra os espíritos dominadores que têm dominado as ações deles para se levantar, para te machucar, para falar palavras para te entristecer, né? Pessoas que estão aí fazendo mal, mas que está sendo usada, né, dominada pelo mal. E a palavra do Senhor está dizendo que tem muitos que são incapazes de liberar o perdão, de perdoar. Aqui está dizendo, ó, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores. Eita! Quantas são as pessoas hoje que levantam a calúnia, difamação contra o próximo, né? Hoje a gente vê que um dos maiores pecados que está abundante é o pecado do falso testemunho, da mentira, da calúnia. Tem tantas pessoas que ela não guarda a língua dela, né? Ela não viu nada, não ouviu nada. Muitas das vezes são aquelas pessoas que escutam algo de alguém e já saem propagando, como se tivesse visto, ou ouvido, ou testemunhado. Se eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não posso falar nada. Por quê? Porque senão eu estou cometendo o pecado do falso testemunho, que é a mentira. E quantas são as pessoas hoje que chegam para fazer fofoca, intriga, né, de alguém, de alguma pessoa, e chega e fala, olha, eu ouvi dizer que o fulano fez isso, fez aquilo, e às vezes a pessoa ela já sai propagando como se a pessoa tivesse feito mesmo. Então isso
é um falso testemunho e é um dos pecados que as pessoas, é corriqueiro as pessoas cometerem devido à fofoca, devido à intriga, devido, às panelinhas, que ao invés de estar orando, buscando a presença de Deus, às vezes só está caluniando o próximo, caluniando, a própria família, caluniando até mesmo os irmãos da igreja, caluniando as pessoas do trabalho. As pessoas não podem se deixar levar por aquilo que alguém traz. Não, se eu não vi nada, se eu não ouvi nada, se eu não presenciei nada, então eu não posso falar nada, senão estou dando um falso testemunho. E aqui está dizendo, serão também caluniadores, descontrolados. O que a gente mais vê hoje é descontrole, falta de domínio próprio na vida das pessoas. As pessoas hoje estão em um grau de estresse que elas não suportam nada, não toleram nada. A falta de amor do ser humano está muito grande. Olha só como é que está. Não tem lugar para a gente ver mais estresse das pessoas do que no trânsito. Qualquer coisinha é motivo de brigar, é motivo de sair do carro, é motivo de xingar, é motivo de espancar. As pessoas hoje perderam completamente o domínio próprio. E esse é um dom que o ser humano tem que ter, porque quem tem o Espírito Santo tem domínio próprio. Então as pessoas serão descontroladas, cruéis. Tem tanta crueldade acontecendo aí, tanta abominação. Se a gente ligar aí os jornais aí, a gente só vai ver tragédia. É um matando o outro, é um roubando o outro, meu Deus do céu, é uma calamidade nova a cada dia. A gente vê abominação em cima de abominação por causa da crueldade, pela falta da presença de Deus na vida das pessoas. E o que eu devo fazer, pastor? Se volte para o reino dos céus. Nós temos o nosso lado espiritual, o nosso lado carnal. O problema é que as pessoas têm dado muito mais lugar para a carne do que para o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, chamando você, exortando você a ter uma vida com Ele. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Levanta a tua cabeça, olhe para Deus. Às vezes você está aí sem saber o que fazer, tem deixado essas ações do mundo dominar, inflamar a tua carne. Você tem que orar, tem que repreender, tem que se arrepender. O primeiro passo é o arrependimento. Não tem nada mais poderoso do que o arrependimento, que através do arrependimento sincero e verdadeiro é que vem o perdão de Deus, porque o Filho de Deus foi sacrificado para aqueles que viessem a se arrepender e ter a vida eterna, para que o reino dos céus habite dentro dele. Aqui está dizendo, serão caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores. Jesus amado. O que é um traidor? Traidor é uma pessoa ingrata, É aquela pessoa que você ajudou, é aquela pessoa que você sempre esteve perto dela, fez o que era necessário pela vida dela, mas em algum momento ela se voltou contra a tua vida do nada. Sem você ter feito nada para ela, ela se levanta para te trair. Tem vários tipos aí de traição, e a traição ela mexe com o sentimento da pessoa, porque ela não espera ser traída, Tem tantas pessoas aí tristes, abatidas, devido a uma situação de alguém que se levantou contra a vida dela para trair. Jesus foi traído, Jesus foi vendido. O traidor, através daquela atitude de traição, levou Jesus até a cruz. É claro que tudo isso estava profetizado, Jesus tinha que morrer para nos trazer a salvação, mas o próprio Senhor Jesus, ele disse, então a mensagem bíblica que ele diz: o Filho do Homem vai como está escrito pelos profetas, pelos salmos, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo entregue. Ai do traidor, é melhor que ele nem tivesse nascido. E qual foi o final da trajetória do traidor? Se enforcar, se matar, se suicidar. Então a gente tem que olhar para ver como é que tem sido a atitude. Tem muitos amigos traindo amigos, muitos maridos traindo esposa, muita esposa traindo os maridos. Tem muitas pessoas dentro da igreja traindo a confiança de quem estendeu a mão e ajudou em algum momento. Tem muita traição, muita maldade, muita crueldade, muita ganância, muita soberba, como está dizendo aqui, muita presunção,
muita desobediência, falta de respeito, falta de temor, é o que mais tem, infelizmente, impactado na vida de muitas pessoas. E aqui está dizendo, né, traidores, inconsequentes. O que é inconsequente? Faz as coisas sem pensar. Na hora que, né, me perdoa a expressão aí, né, na hora que a vaca vai para o brejo, aí coloca a mão na cabeça e fala, poxa vida, o que eu fui fazer? Foi inconsequente. Não foi prudente. Uma pessoa inconsequente, ela não tem prudência, ela não vigia nas suas ações, naquilo que ela faz, né? Imprudentes, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só, mais amigos dos prazeres do mundo, dos prazeres da carne, né? dos prazeres dos bens que possui. Só que tudo que tem na terra fica na terra. Tudo aqui tem um prazo de validade, tudo aqui envelhece, tudo aqui enferruja, tudo aqui desbota, vai ficar aqui, né? As coisas da terra ficam na terra, por isso que nós temos que acumular tesouros no céu. O que nós estamos fazendo? Qual é a semente que nós estamos plantando? Nós temos se preocupado com as pessoas à nossa volta ou se preocupado só com o nosso próprio bem-estar? Será que eu tenho me tornado um amante de si mesmo? Será que eu tenho olhado para o meu próximo e tenho desejado o melhor para ele? Da mesma maneira que eu quero o melhor para mim, para minha casa, para minha família, será que eu tenho desejado isso também para o meu próximo, para o meu semelhante? E aqui Paulo vai falar, né? Essas pessoas, por incrível que pareça, elas estão dentro de igrejas, né? Tem muitos que estão no mundo aí, né, vivendo uma vida de perversidade, mas a maior perversidade que tem está dentro da igreja, sendo hipócrita, fingindo. E olha só o que diz, ó, com aparência de religiosidade, tem até aparência religioso, piedoso, né? Com aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder. Aí Paulo diz, ó, afasta-te também destes, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas. Olha só, mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões. Você sabe que as pessoas gostam de ouvir o que ela quer, né? E essas pessoas até mesmo ela têm forma de piedade, forma de religiosa, né? Forma de uma pessoa de Deus. Olha só os fariseus, eles eram religiosos e eles foram a religião, tanto eles quanto os saduceus, que eram religiosos na época, que eram os que mais perseguiam Jesus, mais perseguiu a igreja, mais perseguiu os cristãos, né? E eles tinham forma do quê? De religiosidade, de pessoas piedosas, né? Tem muitas pessoas que elas estão se fazendo de pessoas religiosas, mas dentro dela só carrega maldade, ela só carrega crueldade, ela só carrega perversidade. O conselho dela sempre vai ser para a destruição. O conselho dela é segundo o conselho do mundo e não segundo o conselho da palavra de Deus. Ela age pelos prazeres. Aqui está dizendo claramente, ó, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas, até mesmo faz visita nas casas, e conquista as mulheres tolas. Por quê? Porque quer ser carregada pelas suas paixões. Ó. Conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados e dominadas, ou dominados por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, estão sempre aprendendo, mas não chegam nunca ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é o que liberta. Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe o que é mais difícil para as pessoas hoje? É ouvir a verdade. Que quando vem a verdade na vida dela, ela vai ter que lutar, ela vai ter que renunciar à sua própria vontade, ela vai ter que renunciar às suas paixões, ela vai ter que abandonar as práticas erradas. E muitas pessoas, elas detestam ouvir a verdade. Elas detestam ouvir a verdade. Então, por ser uma pessoa que quer fazer a vontade do seu coração enganoso, ela não escuta a verdade, que é a palavra de Deus. Ela vai segundo o conselho dos ímpios, ela vai segundo o conselho das pessoas do mundo, que já vive uma vida carnal,
e empurra ela no abismo, né? Empurra ela numa situação que ela não vai conseguir sair depois. Aqui está dizendo que essas pessoas, elas têm forma de religiosidade, mas elas não pregam a verdadeira palavra. Elas não pregam o pecador sair, né, da situação de condenação, porque o que nos condena é o pecado. Sempre o que afastou o ser humano de Deus é o pecado. E Jesus ele veio exatamente para dar a vida para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas alguém pode falar assim, mas pastor, nós nunca vamos pecar? Claro que a gente erra, a gente falha, a gente peca, né? Agora aquele que anda na prática do pecado porque quer andar por causa do coração dela, ela quer continuar ali, ela quer fazer sempre segundo o coração, o propósito enganoso do coração dela, ela quer permanecer no erro, ela quer permanecer naquela conduta errada, ela quer continuar na prática do pecado. A palavra de Deus diz, né, inclusive lá em Apocalipse, no juízo final, que sobre as cabeças desses há a sentença da condenação. Porque eles vivem na prática e não se arrependem, não mudam de vida, não acordam, não desperta para entender que a qualquer momento a 7ª trombeta pode tocar, o arrebatamento pode chegar e Jesus pode buscar a igreja, né? Tem muitas pessoas que até mesmo podem dizer assim, eu não preciso ir na igreja porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você pode ser templo, existe uma diferença de templo e de igreja, né? A palavra do Senhor diz que nós somos membros de Cristo. E quando nós se reunimos, aí sim nós se tornamos a igreja, né? Templo é uma coisa, igreja é outra. Igreja é o ajuntamento do povo de Deus. Igreja é onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor e ali Ele está presente no meio deles. Ali Ele está no meio deles. Igreja é isso, é o ajuntamento, é a congregação daqueles que estão ali para orar, para buscar ao Senhor, para o adorar e para se alimentar da palavra sagrada. Isto é a igreja. Tem muitas pessoas orgulhosas, jactanciosas, presunçosas, blasfêmias, que não estão indo congregar, mas estão aí sobrecarregados das suas próprias paixões e se acham até melhor do que o próprio Cristo. Porque se a gente olhar dentro da palavra de Deus, Jesus sempre estava nas sinagogas pregando. Jesus sempre estava lá no templo ensinando. Jesus nos deu o ensinamento que nós temos sim, que está na presença de Deus. Atos capítulo 3 fala que Pedro e João, à hora 9, estavam subindo no templo para fazer a oração. Será que nós somos melhores do que Pedro e João? Não somos dignos nem de mencionar o nome desses homens de Deus, né? Será que nós somos melhores do que o próprio Cristo, o Salvador, o próprio Deus? É o Verbo que se fez carne? Ele, sendo Deus, ia para o templo ensinar. E tem muitas pessoas que diz, não, eu sou a igreja. Não, você é membro de Cristo. Igreja é quando todos os membros estão juntos, aí se forma o corpo, que é a igreja, do qual Jesus é o cabeça, né? Então eu quero aqui deixar essa mensagem para vocês, né? Paulo ele disse aqui, a extrema corrupção nos últimos dias. E é dessa maneira que as pessoas vão deixar o coração delas se sobrecarregar com as corrupções do mundo. Corrupção é um pecado. Você viu tanto de coisa aqui, né? Amante de si mesmo, ingratos, gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder. Aí Paulo fala, afasta-te também deles. Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quantas pessoas hoje perdeu a fé? Quantas são as pessoas hoje que perdeu o foco espiritual porque escutou alguém, né, que aconselhou errado? Né? Olha os frutos dessa pessoa. Se ela é uma pessoa realmente firme na presença de Deus ou não. Olha o exemplo que ela tem dentro da casa dela, no casamento dela, nos filhos dela. Aí sim você vai poder pegá-la como exemplo, né? Olha, pastor, essa pessoa, ela obedece a Deus. Primeiramente, você tem que olhar o grau espiritual dessa pessoa. Ela tem obedecido, ela tem temor a Deus. A maior forma de mostrar que eu amo a Deus e que eu
honro a Deus e que eu respeito a Deus é quando eu obedeço a palavra de Deus. Eu me esforço para obedecer a palavra de Deus. E isso começa dentro da minha própria casa. Se a pessoa ela não tem uma boa conduta dentro da própria casa dela, se ela não sabe administrar a casa dela, como que ela vai ser guia, como que ela vai ser luz, como que ela vai ser sal da terra na vida de outras pessoas? Então eu deixo aqui, essa palavra para que você possa analisar e pensar com carinho. Ouça a voz de Deus e analise. Tem muitas pessoas que erram porque não examinam a Sagrada Escritura. Jesus está dizendo para a gente não ter um coração cruel, mas liberar o perdão, porque Ele nos perdoou. Ele nos ensinou a amar, não a odiar. Então a gente tem que colocar isso nas mãos do Senhor e pedir sempre a sua direção. Sempre estar buscando refúgio debaixo das asas do Onipotente, proteção, e assim a nossa vida será grandemente abençoada. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, Deus ilumine a vida de vocês, recebam bênção aí, e que o Senhor venha abençoar a tua vida, a tua casa, o teu lar. É o que eu determino em nome do Senhor Jesus. Um beijo, até o nosso próximo encontro, se assim o nosso bom Deus quiser. Deus abençoe.